você vai sair daqui renovado e renovada, eu creio. Evangelho atribuído a Marcos, capítulo 4, verso 35 ao 41, é um texto bem conhecido. A perícope diz assim: Jesus é o Senhor da história. De fato, o Senhor da história está aqui neste lugar. Todos e todas encontraram? Amém? Assim está escrito. Nesse dia, quando chegou a tarde, Jesus disse a seus discípulos: vamos para o outro lado do mar. Diga: vamos para o outro lado do mar. Igreja? Amém. Então os discípulos deixaram a multidão e o levaram na barca onde Jesus já se encontrava, e outras barcas estavam com ele. Começou a soprar um vento muito forte e as ondas se lançaram dentro da barca, de modo que a barca já estava se enchendo de água. Jesus estava na parte de trás da barca, dormindo com a cabeça num travesseiro. Os discípulos acordaram e disseram: Mestre, não te importas que nós morramos? Então Jesus se levantou e ameaçou o vento e disse ao mar: cala-se, acalme-se. E o vento parou e tudo ficou calmo. Depois Jesus perguntou aos discípulos: ei, por que vocês estão tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? Os discípulos ficaram muito cheios de medo e diziam uns aos outros: quem é esse homem a quem até o vento e o mar obedecem? Quem é este homem, igreja? Este homem está aqui nesta noite. Este homem contemplou cada oração que foi feita. Esse homem colheu cada palavra que saiu da sua boca. Amém? Bom, travessias não costumam ser tranquilas. Amém? Travessias. Eu quero que você faça um exercício aí agora. Quantas travessias a vida já te proporcionou? Quantas travessias a vida já exigiu que você fizesse? Faça esse exercício. Assim como os discípulos. Quantas? Inúmeras. Nessa tarde eu também fiquei refletindo muito sobre essas travessias que eu já fiz, né? E eu tenho certeza que nessas travessias vocês sentiram ventos contrários. Vocês sentiram as forças convidando vocês a permanecerem imóveis diante do inesperado. Acontece às vezes. Isso é normal dentro desse quadro, tá? É normal. O desconhecido, a circunstância, a adversidade, o inesperado, sempre é algo que foge do nosso controle e, consequentemente, nos amedronta. Está tranquilo, é normal. Mas o Evangelho desta noite quer nos propor algo além do normal. E eu quero que você guarde isso no seu coração. Você não foi chamado para viver o normal. Você foi chamado para viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Enquanto as coisas estão dizendo que não, o Senhor faz você enxergar de uma outra forma e te aponta caminhos e possibilidades e fala: é possível, meu filho e minha filha. É isso que o Senhor está dizendo para a amada igreja nesta noite. Mas eu volto a falar: mas espera aí, não estou passando por nada disso. Calma. A vida é roda gigante, meu irmão. Uma hora a gente está lá em cima, outra hora a gente está lá embaixo. Bota isso na sua cabeça. É assim que acontece. Eu tenho certeza que vocês que têm mais tempo de caminhada comigo, caminhada de fé, caminhada de vida propriamente dita, sabe que a vida, ela não é algo contínuo. Sempre aparece alguma travessia para a gente fazer.
A comunidade marcana desse texto que nós acabamos de ler nos revela que os discípulos de Jesus desconhecem e temem a travessia, como nós. Para eles, tudo parece escuro, já estava tarde. Só que esse escuro não é algo de fora que vem para dentro, mas é algo de dentro que vem para fora. Guarde bem isso. A escuridão, o medo, às vezes não é algo que vem de fora para dentro, mas é algo que sai de dentro para fora. E Jesus diz que a raiz desse medo, a raiz dessa incapacidade de controle, a raiz de não permanecer firme, é proveniente de quê? Falta de fé. Falta de fé. E a falta de fé nesse contexto, ela está mais ligada em assumir as responsabilidades que a vida exige de nós. Não é crer no pirlim-pim-pim de Deus, não é crer no poder de Deus, mas é deixar de lado as nossas responsabilidades. A fé nesse contexto quer dizer isso. Ao ler essa narrativa bíblica, nós somos tentados e tentadas a criar a expectativa de que Deus é capaz de eliminar qualquer adversidade de forma mágica da nossa vida. Como se eu estivesse no barco, de repente ele acorda e fala: Mara, aquieta-te, acalma-te. Então, se a gente fizer uma leitura superficial do texto, a gente vai pensar que as coisas do reino de Deus, as coisas que se relacionam, que conversam, que aponta para Deus, se resolvem no passe de mágica, e não é bem assim. Às vezes a gente pede a intervenção imediata de Deus e fala: Senhor, me atravesse logo, me tire daqui logo, faça eu chegar na outra margem o mais rápido possível. Mas na prática não é bem assim. Na prática não é assim. Nós, enquanto filhos e filhas do Deus Altíssimo, do Deus Soberano, nós estamos passando por processos constantemente, processos de aperfeiçoamento. Eu tenho ouvido pouco na igreja sobre aperfeiçoamento da vida cristã. Por isso que eu vejo a necessidade da gente enfatizar isso. Santidade, integridade. Nós estamos em constante processo. E o processo, ele é necessário na nossa experiência de fé. Ele é necessário para nos lapidar. O apóstolo Paulo expressa esse misterioso dinamismo da vida da seguinte forma: o amor de Cristo nos atrai e pressiona, convidando-nos a passar travessia de uma vida centrada em nós mesmos para uma vida que tem seu foco o outro, o próximo. Radicados em Cristo e com os olhos fixos nele, somos chamados a ser homens e mulheres novos e novas. Mas como eu disse em fala anterior, os discípulos temem o desconhecido. Os discípulos temem a travessia. Então surge Jesus. É isso que o texto bíblico nos diz. Então surge Jesus. E a quem Jesus dirige quando fala? A quem Jesus estava se dirigindo quando ele diz: cala-se, acalma-se. A primeira coisa que a gente vai trazer à nossa memória, ele estava falando para quem? Era para o vento, era para o mar. Mas eu quero propor para você nessa noite uma outra possibilidade de hermenêutica, uma outra possibilidade de interpretação. Sim, Jesus estava falando para o mar, Jesus estava falando para o vento, e Jesus estava falando para os olhos dos discípulos. Mas o que significa isso, pastor? Significa
que quando você tem a certeza da presença de Jesus, quando você tem essa certeza do caminhar dele contigo, de que ele está no teu barco, fatores exteriores não podem te abater. Ao mesmo tempo que Jesus estava falando para os discípulos, para o vento, aliás, para o mar, acalma-se, aquieta-te. Ele estava falando também para os discípulos. Os discípulos estavam com o coração agitado, estavam com medo da travessia, estavam com medo da tormenta. E aí Jesus nos ensina algo que está para além. É você está passando por determinada circunstância, você está passando por determinada adversidade, e você entender que o seu Deus é maior do que o problema que está diante da tua frente. Jesus não quis gerar um milagre ali de forma mágica, né? Mostrar o poderio dele, o senhorio dele sobre a natureza, de mostrar de fato eu sou o Filho de Deus. Jesus estava ensinando os discípulos a enxergar as tormentas da vida de uma outra forma. Ele estava falando: ei, eu estou contigo, não fique com medo. Eu estou aqui dormindo, tranquilo, porque eu sei o Deus que eu sirvo. Sabe o que é isso? É ter a tranquilidade, a serenidade de, mesmo estar passando por problemas, você poder colocar a sua cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente, sabendo que enquanto você toma conta das coisas de Deus, Deus está tomando conta das suas coisas. O que aterroriza os discípulos? O que aterroriza os discípulos é a necessidade de fazer a travessia. Contudo, como já foi evidenciado numa fala anterior, a gente deve fazer as travessias que a vida nos exige. Não tem para onde correr. Não tem. Só que quando eles se apavoram e se desesperam, Jesus continua no barco. Só que ele está lá quietinho. Ele está despreocupado. Jesus sabe que o aperfeiçoamento se dá na travessia e julga ela necessária. É preciso saber lidar com os traumas. É preciso saber lidar com as adversidades. Traumatizado todo mundo vai ser. Todo mundo tem um trauma, carrega um trauma na sua vida, até este que vos fala. Só que a grande questão é: o que você vai fazer com isso? Você vai ficar imóvel diante do que fizeram com você? Ou você vai prosseguir, sabendo que tem um Deus que é a presença orientadora e protetora na sua vida? É preciso saber lidar com as travessias que a vida nos exige. Agora perceba um ponto interessante dentro desse texto. Quem acorda Jesus? É o mar? É a tempestade? Não, a irmã Ângela ali já deu a colinha. É os discípulos. Mas e aí, pastor, o que isso significa? Significa que Jesus se importa com o risco que você está enfrentando. Significa que Jesus está contemplando o seu sofrimento, mas contemplando não como um mero telespectador, com a perninha cruzada comendo pipoca. Não, Ele se importa com você. Só que tem determinadas coisas na sua vida que você vai ter que enfrentar. Tem determinadas coisas na vida que servem para o seu aperfeiçoamento. E Deus está te dando a oportunidade de uma construção, de uma nova história. Deus está te lapidando, porque quer ver você de forma aperfeiçoada. Quer ter você como um obreiro e uma aprovada, e um obreiro ou uma obreira aprovada pelo Deus Altíssimo.
A travessia é necessária. E por que não dizer que ela é desejada por Deus? E esse Deus que anseia pelo nosso aperfeiçoamento é o mesmo que caminha conosco, é o mesmo que está caminhando com você. Em todos os momentos, eu estou falando aqui em todos os momentos. Deus está fazendo a travessia com você, quando de madrugada você crava o joelho no chão e clama o nome dEle. Por mais que você pense que você está sozinho ali, não, Ele está do teu lado. Ele está colhendo toda a palavra que sai da sua boca, toda a oração em prol da sua família. A gente tem um Deus que não nos abandona. A gente tem um Deus que é diferente daqueles que pregam, que está acima de todos, acima de tudo. Nós temos um Deus que caminha conosco, é ombro a ombro, é Emanuel. Ele está acima de todos e de tudo quando vai contra o reino. Mas aqueles que são seus filhos e filhas, Ele caminha ombro a ombro. Ele é Emanuel. É verdade. É verdade que às vezes Jesus parece dormir. E é terrível isso. Eu não sei você, mas eu já tive essa experiência, que parece que Jesus está dormindo e não está nem aí porque eu estou passando. Eu fico tão angustiado, Jesus, tem compaixão de mim. Inclina os teus ouvidos para o teu servo, e ele está no meu barco, e eu estou vendo ele numa tranquilidade, ele está dormindo, ele está repousando. Eu fico, Senhor, parece que quando que você vai tomar nota da minha causa? Porque eu falo com Jesus assim, tá? Às vezes eu brigo, aí ele me bota de castigo, aí ele me repreende, porque ele faz isso, diz lá em Apocalipse, com aquele que ele ama, né? Então o pastor às vezes tem essas desavenças com Deus, mas o Senhor sempre me coloca no eixo. É necessário. Toda luta que eu levanto contra Deus, eu sempre saio como perdedor. Mas eu saio restaurado e revigorado e ciente do caminho que eu devo seguir. Então às vezes parece que o Senhor não está atento ao meu clamor. Parece que Ele não está tomando conhecimento dos riscos que eu estou enfrentando. Mas entenda uma coisa definitivamente hoje, amada igreja: Ele não assumirá as nossas responsabilidades. E aí Ele faz o seguinte complemento para os discípulos: por que vocês estão tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? É o que o texto bíblico diz. Olha a cajadada que Jesus dá. Por que que você está me acordando? Você tem autoridade. Quantos milagres já foram realizados? Quantas vezes você experimentou da minha presença gloriosa? Quantas vezes você viu os meus prodígios? E ainda não tem fé, ainda está com medo desse simples problema que você está passando? Você ainda está com medo, está temeroso por conta dessa simples travessia que você está passando, porque eu quero te aperfeiçoar na fé? Calma, eu estou contigo. Jesus às vezes nos deixa a enfrentar algumas questões da nossa vida, assumir algumas responsabilidades, porque Ele confia em você, Ele confia em mim, Ele confia em nós. E a única maneira da gente chegar à maturidade é assumindo as nossas próprias responsabilidades. E que fique cravado para a amada igreja nessa noite:
Não há travessia sem risco, como não há vida na estabilidade absoluta. Sempre haverá um obstáculo. Sempre. Mas também sempre haverá a presença de Deus conosco, nos auxiliando, nos dando escape, nos dando refrigério, no momento que Ele julgar necessário. O fardo que você está carregando não é pesado demais para você. Ele foi calculado sob medida. E Ele sabe, o Senhor, o Altíssimo sabe, que esse fardo que você está levando é para o seu aperfeiçoamento. No final de tudo, Ele quer te ver como um obreiro e como uma obreira, aprovado e aprovada por Deus. Amém? Quero que você saia hoje daqui. Eu poderia muito bem dar uma anestesia na amada igreja e falar que o Deus do Pilim-Pim-Pim vai jogar o pó dele e tudo vai se resolver. Mas não. Deus te chama a responsabilidade e diz para você: esse processo que tu está enfrentando não é para te matar, é para te aperfeiçoar. É isso que Ele quer te aperfeiçoar. Eu acho que você tem ciência que nós estamos colocando diante de Deus as famílias no altar. E uma das coisas, desde o primeiro momento que eu pisei nessa comunidade de fé, que eu disse, e que a igreja inteira, tome cuidado com aquilo que vocês vão concordar na minha oração, tá? Eu disse assim: Senhor, nós não temos mais o controle da nossa vida em nossas mãos. Nós não temos mais o controle da nossa família em nossas mãos. O Senhor, como Deus da história, o Senhor, como soberano e absoluto, é aquele que vai regir a nossa vida, é aquele que vai regir a vida dos nossos familiares. Então, quando está na mão do Senhor, Ele faz da maneira dEle, Ele faz do jeito dEle. E eu prefiro a minha vida nas mãos do Senhor, Ele tendo o controle da situação, do que na minha própria mão, porque o caminho dEle é melhor do que o meu caminho, o plano dEle é melhor do que o meu plano. Os projetos e os sonhos que Deus tem para a minha vida são melhores do que os projetos e os sonhos que eu estabeleci para mim mesmo e para minha família. Então saia daqui nessa noite sabendo que você está debaixo da segurança, da proteção e da orientação do nosso Deus. E que tudo que acontecer na sua vida, toda a travessia que você experimentar, Ele está ali no barco. Mas você vai passar por ela, porque Ele quer te aperfeiçoar. Saia com isso no coração. Saia com isso gravado na sua mente. E entenda que o Senhor, que é Deus conosco, Ele vai permanecer até os últimos dias da nossa vida, até a alma vivente retornar para onde ela veio. Amém? Vamos ficar em pé. Vou encerrar esse momento. Eu gostaria que você colocasse diante do Senhor aquilo que é impossível, aquilo que você está enfrentando. Eu gostaria que você colocasse para o Senhor agora o que tem te atormentado, qual é o vento que tem soprado sobre a sua vida. E entenda que o Senhor é aquele que vai te dar o escape, mas que você tenha ciência que você vai ter que assumir algumas coisas, porque é para o seu aperfeiçoamento. Senhor Deus, obrigado pela palavra revelada nesta noite, ó Deus Santo. Palavra que veio dos céus, que veio de confronto a mim, ó Deus Santo, e eu tenho certeza que penetrou no íntimo, no coração dos teus filhos e filhas que aqui estão. Ó Deus,
Ah, Senhor, às vezes parece, Senhor, que Tu não está no barco, Pai. Mas nessa noite o Senhor mostrou mais uma vez para os Teus filhos e filhas que o Senhor permanece conosco, ó Deus. Por isso, ó Pai Santo, é motivo de alegria, ó Deus, é motivo de exaltação ao Seu nome, porque o Senhor está nos guardando, o Senhor está conosco, ó Deus vivo. Então continue sendo presença, ó Deus amado, na vida de cada homem, de cada mulher, de cada jovem, de cada criança que está presente aqui nesta noite. Ó Deus, se os Teus filhos e filhas estão clamando, ó Pai, precisando, ó Deus, precisando de uma resposta que vem de Ti, Senhor, que esta resposta possa chegar, ó Deus, e eles entenderem, Senhor, que o Senhor está com o controle, que o Senhor tem todo o domínio, ó Deus vivo. Permaneça, ó Deus, permaneça estabelecendo o senhorio sobre a nossa vida.